O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Entre 2004 e 2008, a Operação Satyagraha desvendou um dos maiores esquemas de desvios de recursos públicos do Brasil. O resultado foi a prisão do banqueiro Daniel Dantas, do especulador Nagy Narras, do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e de outros 14 acusados de corrupção. Ela foi comandada pelo delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz. Em 2011, a Justiça anulou a operação e ainda condenou o delegado por violação do sigilo profissional. Ele recorreu. Protógenes Queiroz é entrevistado do Persona de hoje. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço aos telespectadores e aqui a nossa TV. Vamos começar um pouco, eu sempre começo pela biografia dos meus convidados. É baiano? Sim, baiano. Eu nasci em Salvador, na Cidade Baixa, na Cidade dos Mares, aos pés do Nosso Senhor do Bonfim, né? Passou a infância lá? Não, eu só nasci, eu sou filho de militar, uma doméstica muito humilde, né? Rita Francisca de Paula e Felipe Pinheiro de Queiroz, né? Meu pai tinha um pouco da vossa semelhança, né? Era loiro, de olho azul, né? E a minha mãe era negona, cintura de pilão, e meu pai era militar da Marinha, né? Um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, né? Tinha sido piloto de aviação naval, e nós fomos para o Rio de Janeiro ainda quando eu era bebê. Quando eu era neném, exatamente. Meu pai foi fazer a intervenção no Rio junto com o almirante Protógenes de Guimarães, aonde vem a origem do meu nome de batismo. Foi uma homenagem. Exatamente, a homenagem que meu pai fez ao amigo, né, ao grande amigo dele, que era o almirante Protógenes de Guimarães, Pereira Guimarães, que inclusive as nossas famílias são amigos até hoje, né? Eu conheço bisnetos, netos do almirante Protógenes. E passou, aí a infância foi no Rio de Janeiro? Passei parte da infância no Rio, né? Infância e início de juventude, e depois já formado na Faculdade de Direito como advogado, né? E passei a morar em São Paulo, advoguei em São Paulo durante 2 anos, né? Eu entrei muito cedo na faculdade, entrei com 16 anos, né? Vestibular com 16 anos, então 17 anos já dava o início ali, os primeiros passos na minha Faculdade de Direito. E por que Direito? De onde veio essa opção? Olha, eu, por ser filho de militar, nós vivíamos em pleno regime militar, eu era um pouco contestador do regime, apesar do meu pai integrar o próprio regime. Como é que era isso dentro de casa? Era aquela coisa do estudante, né? Então, juventude comunista, né? Delegado da UNE, eu fui do Grêmio Estudantil secundarista do meu colégio onde eu estudei, era o Colégio da Helder Câmara, né? E eu me recordo até que eu fiz até um jornal estudantil chamado Alerta Geral. O jornal só teve uma edição e vocês conseguiram uma edição alertar bastante. Uma punição. Foi alertado só no dia da feira de ciência, né? Nós fizemos uma feira de ciência, foi feita uma feira de ciência no colégio e o nosso trabalho, a nossa sala de experiência, né, científica foi uma sala de tortura. Ali, nossa professora ficou horrorizada com aquilo e nisso, concomitantemente, nós distribuímos um jornal chamado Alerta Geral. Eu tinha 15 anos, né? E aí logo depois, né, fiz o vestibular, entrei na faculdade. A primeira coisa que eu fiz foi procurar, eu sabia que tinha diretório, né? E acadêmico, e o direito foi esse despertar. Eu fiz 2 vestibulares na época, né? Para engenharia, para satisfazer um pouco meu pai, né? Ele queria que eu fosse engenheiro eletrônico militar, né? Ainda por cima. E Direito, que foi uma faculdade que eu fiz meio que escondido, né, do pai. Ele não sabia que eu estava fazendo Direito. Me iniciei as 2 faculdades e no final eu abandonei a engenharia, né, e aí eu fiz Direito na faculdade particular, só que precisava da mesada do pai, eu era menor e meu pai, quando descobriu, cortou a mesada. E nisso a minha mãe que teve, mãe sempre é mãe, né, teve que assumia, às vezes, para me sustentar na faculdade. A primeira coisa que a minha mãe fez foi ver como é que ia sustentar, que ela não tinha dinheiro, ela era doméstica, né? Só que eu descobri na faculdade que tinha um crédito educativo, como se fosse o FIES de hoje, né? E aí, quando eu cheguei na Caixa Econômica para fazer o contrato do crédito educativo, foi negado porque eu era menor. Esse moleque tá fazendo o que aqui? Né? Eu tinha 17 anos, acho que 16 anos ainda incompleto, né? E aí, com 16 anos, eu falei, não, você é menor ainda, você nem faculdade, você está na faculdade, mostrei declaração, matrícula.
falou assim, ó, como você é menor, é necessário seu pai e sua mãe assinar. E aí minha mãe foi lá e assinou o contrato de crédito educativo. Então, a dona Rita que é a grande responsável, né, por essa peraltice em fazer uma faculdade de Direito e deixar a engenharia de lado. Não que eu não tenha satisfeito um pouco, né, aquilo que meu pai desejava, porque eu fiz o curso médio, ensino médio de técnico, eu fiz curso técnico de eletrônica e telecomunicações. Então, eu satisfiz um pouco né, o desejo dele de ir para a área tecnológica, enfim. Consegue se imaginar engenheiro? Olha, eu não seria um péssimo engenheiro, não. Isso com certeza, porque na área técnica deu para o gasto, né? Eu me recordo de eu ter já praticamente em fase de conclusão do curso, tinha 14 para 15 anos, e eu era técnico, eu arrumei um emprego na GTE, que era uma empresa de telefonia, né? Que instalava telefone, redes de telefone, e só que eu fui para lá e o diretor era um engenheiro e falou assim, ó, se você está querendo fazer engenharia e vai tomar meu lugar, você tira o cavalinho da chuva, porque aqui eu não vou te dar a oportunidade de você fazer engenharia e tomar meu lugar, não. Você vai ser técnico pro resto da vida. Eu falei, pô, esse cara tá louco, né? Eu tenho que ser engenheiro, meu pai quer que eu seja engenheiro. E aí, dali, né, eu fiz alguns trabalhos, né, nessa área, né, muito específico, mas desenvolvi uma outra atividade, isso aí já era para um deleite pessoal, né? Eu desenhava, eu era desenhista de propaganda, né? Eu comecei a desenvolver um pouco de desenho, isso com 9 anos, já no primário, início de ginásio, né? E o professor de desenho, ele identificou, era o professor Daniel na época, ele identificou e falou assim, nossa, esse menino tem um traço muito interessante, né? E no colégio público, e que não tinha uma atividade específica, né? Era um colégio público muito bom, nós tínhamos, além das cadeiras, né, curriculares normais, nós tínhamos exercícios curriculares que era algum ofício. Era marcenaria, tinha cerâmica, gráfica e eletricidade. Eu me identificava mais com eletricidade, né? Porque eu gostava da prova de eletricidade, você tinha que botar a mão, a gente era moleque, né? E botava a mão naquelas chaves de 110 volts ali e tal, até de 220. E só para tremer ali, aí a gente apostava entre nós colegas quem ficava mais tempo ali. Que aguentava mais. Então a técnica é você apertar bem, né? E não deixar a corrente elétrica dominar o seu corpo. E aquilo era bacana, aquilo me fascinou. Mas o desenho foi esse professor que falou assim, nossa, você não vai dar para nada, você vai ser um grande desenhista. E aí me encaminhou para um curso que ele, né, era um dos coordenadores no Senac, em Niterói, inclusive. E aí eu fui também escondido do pai e da mãe, né, porque meu pai não poderia nem saber que... Né, primeiro que ele não gostava da ideia. Não, eu fiz algumas atividades à revelia dele, né, tipo jogar futebol, né, então eu joguei no Niteroense, joguei no Náutico, né, eu gostava, participei de campeonato, né, e meu pai odiava futebol, né, ele até ia pegar a bola do campo, levar para casa, né, e outras atividades esportivas ele só queria que estudasse, ainda mais se eu fizesse desenho, né? E aí a minha mãe que comprava o material de desenho para mim, né? E eu ficava desenhando em casa, escondido, guardava os desenhos escondidos, né? Pintava também, andei pintando algumas telas na época. E cheguei até a ganhar um dinheirinho como desenhista, né? Porque lá no curso de desenho do Senac identificou que eu tinha ia desenvolver, né, uma atividade na área... uma aptidão na área de layout, né, de criação. Então eles diziam, na época, os professores diziam que eu tinha uma capacidade de criação muito grande, né? Então eu tinha o talento para ser criador e não para ser o arte finalista, né? Porque hoje dentro do desenho e propaganda você tem o que cria e o cara que dá a arte final, né? Então... Hoje ainda desenha por hobby ou não? Às vezes de brincadeira, né? Mas cheguei até a fazer personagem de desenho em quadrinho. Né? Chegou a criar uma historinha? Sim. Fui desenhista de joia da Gastern, né? Desenhar vitrine. E foi ali a primeira vez que eu recebi o primeiro tranco, assim, né?
de um policial que peguei o bloco A4, né, e tal, aí fui ali, né, a Gasterne tinha um prédio na Rio Branco, no Rio de Janeiro, e aí um professor que era um argentino, né, Pablo, que era o chefe da divisão de publicidade e criação da Gasterne, joia, ele falou assim, garoto, vai lá e redesenha aquela vitrine da Gasterne, na sede nossa ali na Rio Branco, pegue algumas joias e faça alguns modelos novos e tal, faça um projeto novo e traga para cá. Eu cheguei, peguei como eu era o layoutista, então o layoutista você pega um lápis HB, né, um HB 6B, né, e vai lá e faz o rosto, né, que é primeiro traço de criação. Depois você aperfeiçoa aquele traço de criação e manda para o arte finalista. E eu estou lá fazendo meu rosto daquele projeto em frente à vitrine, daqui a pouco 2 sujeitos, né? 2 gigantes, falaram, que é isso aí? Você está querendo desenhar para fazer um projeto para saltar aqui. Aí me prenderam, levaram no primeiro caso, a pessoa está planejando na frente. Exatamente. A gente entra por aqui. Falei, não, mas é o desenho da vitrine, tá vendo? Tá desenhando a joia para alguém levar essa joia. Surreal. Aí levou, falei, não, fale com o Pablo, eu sou funcionário. Que funcionário? Você é um moleque, rapaz. A Gasterne não contrata menor. Eu falei, eu fui contratado. Aí ligaram para o centro de criação da Gasterne e confirmou, né, que eu era, né, layoutista. Aí ali eu fiquei desanimado, né, um pouco, porque eu achei uma violência muito grande na época. E até o próprio diretor de criação, o Pablo, na época, e também ele sumiu com os projetos meus, enfim. Aí me deu uns 2 minutos, falei, quer saber uma coisa, eu não vou ser desenhista, nada. Eu tinha contato com um clube de criação do Rio de Janeiro, né, que tinha muita gente importante nesse clube, com Lau, né, era Lanz, Iraldo, tinha alguns chargistas, que eu gostava muito de charge também, né, fazia alguns trabalhos nessa direção. E aí eu sei que eu peguei um determinado momento, eu peguei e parei de desenhar, parei de pintar e doei todo o meu material para esses colegas lá que eram bem pobres, né? Que não podia comprar o material, então eu doei para os colegas do Senac. Mesmo assim, eu ainda recebi uma proposta do meu professor, chamava-se, eu lembro que fosse o Robson Gioni. E o Robson era um descendente italiano, muito engraçado ele. Ele falou assim, não, Protótipo, você não vai parar de desenhar, não. Imagina, você é um talento, você não vai parar nunca. Você é um dos melhores criadores do país, você é um talento, você não vai poder. Eu falei, professor, não dá. Poxa, já me aguentaram lá na Gasterne, não quero nem pisar naquela Gasterne mais, né? Aí comecei a desenhar santinho para a igreja, né? Eu falei, estou desenhando santo para a igreja, tá bom para as freiras. Eu falei assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho um projeto audacioso, que é desenhar alça de caixão. Nós vamos desenhar alça de caixão. Aí me botou para desenhar alça de caixão. Eu falei, Robson, design de alça de caixão. Alça de caixão. Então, foi isso. E eu cheguei a desenhar lá as alças de caixão. Eu falei, isso não tá para mim, não. Toma aí que o projeto... Desistiu, né? Desisti, né? Mas até hoje eu tenho saudade, né, assim, dessa... São fases, né? São ciclos, né? Eu costumo dizer que são ciclos, né? Meu ciclo de técnico em eletrônica, telecomunicações, ciclo de desenhista layoutista, aí vem o ciclo, né, do início da engenharia, o ciclo do direito, do advogado, o ciclo do procurador, né, do município. Procurador também por 4 anos, ciclo do delegado, e agora não sei se esse ciclo está acabando, né? Teve o ciclo do político, né? Do deputado federal, né? Então, por 4 anos, de 2011 a janeiro de 2015, né? E o meu ciclo de delegado de Polícia Federal, para completar assim o ciclo na carreira, seria de 20 anos, já conto 18 anos, né? Então, faltariam 2 anos para aposentar, né, nesse ciclo. Talvez estou aí com ameaça de interrupção dessa aposentadoria com essa decisão recente do Supremo, mas eu respeito isso, faz parte da vida. Vamos falar mais dela, mas no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente.
Personas está de volta, hoje recebendo Protógenes Queiroz. Protógenes, a gente falou todo esse histórico aí, vamos aprofundar no direito aí. Foi sua opção, passou os anos na faculdade, quando saiu, quais foram os caminhos, hein? Quando eu saí, né, eu tive assim um curso de direito muito dedicado, né? Primeiro que eu gostava, né? Gostava do curso em si, da carreira, eu já estava envolvido com alguns movimentos sociais, então me envolvi com o movimento estudantil. Isso deu mais sabor, né, ao curso, né? Logo, quando eu entro na fase de estágio, eu não fui estagiar em nenhum grande escritório no Rio de Janeiro, né? E tinha grandes escritórios, como o professor Heleno Cláudio Fragoso, Evaristo de Moraes, né? Evandro Lins e Silva, até conheci, tive a oportunidade de conhecer Hélio Tornai, que foi meu professor, né? Então eu não busquei, não coloquei currículo em nenhum grande escritório. Eu fui advogar na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que era uma estrutura bem pobre, bem empobrecida, né, com poucos defensores, e que eu gostaria de conhecer primeiro o direito do pobre, né, para depois advogar para quem tinha muito dinheiro, para rico, né. Então, eu quero saber primeiro o direito dos menos favorecidos, né, e me enveredei a advogar, né, para pessoa muito carente, muito pobre. Dali fui advogar para sindicatos operários navais no Rio de Janeiro, que era um sindicato histórico de grandes lutas sindicais, e fui advogar na Via Campesina, né, na FETAG, CONTAG, que fazia disputa de terra no interior do estado de Rio de Janeiro, naquela área de campos dos Goitacazes, né. A partir dali eu fiquei um bom tempo, 3 anos e meio na Defensoria Pública, passei até o prazo, né, do estágio, porque não tinha defensor e a defensoria pediu, prorroga, fica aí. E eu fiquei já advogando também para iniciativa privada, né, para grandes pessoas que tinham dinheiro, né. Então a minha advocacia para os mais pobres me favoreceram a ganhar dinheiro na iniciativa privada. E tive uma advocacia próspera, assim. Advoguei para grandes grupos econômicos, fiz uma advocacia internacional. Advoguei para a colônia francesa, advoguei as 2 últimas grandes estruturas que eu advoguei foi para as maiores empresas de transporte sobre trilho no mundo, chama-se Cogifé e Satebá, foi que fez a ligação de Paris-Londres, né? E eu tive a honra e a oportunidade de advogar para essas grandes estruturas aqui no Brasil. A partir daí, eu vi a necessidade de participar um pouco da atividade do Estado, né? Uma vez que eu ainda muito cedo, né, constituí patrimônio, enfim, me estabilizei financeiramente, eu decidi contribuir para o Estado. Uma contrapartida. Né? Exatamente, contribuir para o Estado, porque esse Estado me ajudou a me formar, porque eu estudei com crédito educativo. E aí fui para a carreira pública como procurador do município de São Gonçalo, procurador-geral, fui procurador-chefe e fiquei 4 anos. E quando entrei na procuradoria, o meu viés foi cuidar da coisa pública. Ali veio despertar um pouco do combate à corrupção. Foi o primeiro contato que eu tive com o desvio de recurso público em alguns processos que eu manuseei e eu dei muita canetada de parecer para ter uma punição exemplar. E fui ameaçado, né? Óbvio, com uma carreira muito curta, porque participei de alguns trabalhos importantes no município e até em outros municípios também. A partir dali houve ameaças e eu desisti do serviço público, né? Retorno de novo para a carreira privada, advogando de novo, né, nessa advocacia internacional, que a minha especialidade era mais dentro da área privada. Quem tinha recurso financeiro era direito econômico e direito financeiro. Então, me enveredei para advogar nessa área novamente, foram 12 anos direto, onde, né, eu me senti nessa necessidade de voltar de novo para o Estado, quando eu me deparei dessa mega estrutura que eu advoguei, uma estrutura que ela foi ameaçada aqui dentro do meu país, né? E eu tive que ouvir do presidente e dos diretores dessa empresa multinacional que nós éramos um país de ladrão, que esse país não merecia ter nenhum investimento internacional, que aqui
tinham muitas pessoas desonestas e que a única estrutura honesta que eles respeitavam era o nosso escritório, que era o meu escritório. Ele falou assim, o resto é todo mundo ladrão aqui nesse país, porque eles sofreram uma violência dentro da estrutura de concorrência pública no metrô Rio de Janeiro. Eu me recordo bem que era um metrô para a extensão da linha Botafogo-Copacabana, onde nós tínhamos como parceiro uma construtora que hoje está aí nas páginas policiais, né, a Queiroz Galvão, envolvida em algumas situações duvidosas. E a Queiroz Galvão era a nossa parceira no passado, né? E ela rompeu o contrato que nós tínhamos com ela, isso na década, eu estou me referindo à década de 90, né? Ano de 1991, 92, e a partir daquele momento ali, eu veio de novo despertar para eu voltar para a carreira pública, né? E já com viés mais forte, ou seja, eu fiquei desesperado com com o comportamento dos diretores da multinacional, com toda razão. Eles tinham razão de estarem muito bravos, mas não tinha razão de chamar, né, que aqui só tinha ladrão e corrupto. Eu falei, eu vou provar para eles que no meu país nem todos são ladrões e nem todos são corruptos. Encontrou uma forma de agir para mostrar isso. Exatamente. Tanto é que a minha sócia não, na época a francesa, ela não entendeu. Ela falou, você está largando a carreira aqui de gás, você vai para o serviço público para ganhar nada? Você está louco? Não, eu falei, não, eu preciso de provar uma coisa, inclusive para os nacionais do seu país. Eu vou provar que nem todos aqui no Brasil são corruptos, nem todo mundo vai aceitar propina que colocarem na mesa. E eu dei esse exemplo. Daí essa eu tive a honra para a Polícia Federal. Polícia Federal. Foi uma opção que também, por acaso, né? Eu na época, eu não advogava na área criminal, na área penal, né? Evidentemente que a carreira de Polícia Federal requer que você tenha peso, né, nessas duas linhas, né, de atividade profissional na área criminal, enfim, processual penal. Eu fui professor de processo civil, fui professor de direito constitucional, inclusive dei aula na Universidade Federal Fluminense, né? Enfim, totalmente diverso. Só que foi um pouco que tinha que acontecer, né? Colocou no teu caminho aquilo que você eleva o pensamento a Deus, tem um pensamento positivo, eu quero mudar, eu quero provar que no meu país nem todo mundo é corrupto. Aí eu me recordo que eu tinha comprado um carro 0 km numa concessionária Volkswagen, era um Gol, e esse Gol deu uma pane elétrica logo que eu saí da concessionária e enguiçou exatamente em frente a uma agência do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E eu saí revoltado, liguei para a concessionária, ativei seguradora. E nisso eu tinha umas contas para pagar, entrei no Banco do Brasil para pagar essas contas. Quando eu olhei, tinha uma cartaz assim, concurso para a Polícia Federal. Eu já estava revoltado de tudo, né? Com o carro já quebrado e com o escritório lá dos clientes que falou assim, isso aqui é um país de ladrão. Aí eu entrei no Banco do concurso, falei, nossa, e eu vi, era o último dia. Eu falei, olha, se tiver fila, eu não vou entrar na fila para fazer a inscrição desse concurso, não, se não tiver ninguém. Perguntei ao guarda, falei, meu amigo, tem fila? Ele falou assim, no segundo andar, não sei se tem fila. Cheguei lá, não tinha ninguém. E para completar, o caixa do Banco do Brasil era um aluno meu, de cursinho. Professor, o senhor aqui? Eu falei, vim fazer essa inscrição para esse concurso. Mas o senhor precisa? Eu falei, é uma necessidade de um cidadão. Imagina encontrar ele hoje, né? Exatamente. É uma necessidade de um cidadão. Ele não entendeu, né? Ele falou assim, eu tenho que provar para alguém. Ele falou assim, eu quero fazer o que tem poder aqui. Aí eu tinha concurso para todas as carreiras da Polícia Federal, de agente, escrivão, perito. Eu falei, eu quero o que manda, o que prende, o que requer prisão, busca, o delegado faz isso, então é esse que eu vou. E aí dei sorte, passei. Não estudei nada e passei. E aí foram várias operações aí, coordenando, comandando, enfim. E mandou muita gente aí de nome para cadeia. Teve o Debrando Pascoal, teve... a gente citou a Satyagraha. Como é que foi? Como é que teve foi? O Lao Qichon chinês. Sim. Teve grandes nomes internacionais, o Boris Berezovsky, né?
Como é que foram essas... A primeira foi, eu tenho aqui a Seringueira. A primeira foi... Essa foi a primeira grande operação? Foi a primeira grande operação. Essa, quando eu entrei na Polícia Federal, eu fui lotado logo na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, né? E no início me lotaram em São Paulo e logo 3 meses depois requisitado para essa diretoria de combate ao crime organizado em Brasília. Ela só tinha uma projeção que era em Brasília. E eram poucos delegados com especialização em direito econômico e financeiro. Eu me recordo que eram só 4 delegados na diretoria para cobrir o país inteiro. Então, eu estava integrando uma equipe com 4. Aí ficamos um total de 5. E, na época, o diretor ele reputava que a Polícia Federal estava ali diante de um novo quadro que poderia dar uma contribuição. Eu falei, olha, eu não tenho muita experiência em investigar crime financeiro, mas a minha experiência é de quem estava do outro lado do balcão, fazendo algumas operações financeiras, de internação de capital estrangeiro, advoguei para empresas estrangeiras, né, fiz alguns projetos para instalação de uma grande empresa aqui no Brasil, não deu certo, por isso é que eu estou dentro da Polícia Federal, porque isso houve um transtorno aí, e o que é fato é que ele colocou lá me recordo que fosse um organograma de uma operação, eu saí corrigindo tudo. Ele falou assim, nossa, como você não tem experiência? Você corrigiu o que nós não conseguimos aqui. Eu achei aquilo muito simples, né? Para mim é muito simples, né? Para mim, crime financeiro é muito simples. Eu acho que não tem mistério para ninguém, até quem está nos assistindo. Porque você investigar crime financeiro é que nem batom na cueca, né? Não tem explicação. Né? Ou que nem o jogo do bicho, vale o que está escrito, né? Que o dinheiro tem que entrar dentro do mercado financeiro. E ele entra dentro do mercado financeiro e ele deixa digital. Digital, de onde entrou, de onde tramitou e de onde saiu. Então, para mim não tem dificuldade. Não deixa rastro, né? É um crime mais fácil de se investigar. Não há a complexidade são as ramificações, né, de você identificar. É um quebra-cabeça, é como procurar o Wall-E, né? Quem está nos assistindo, quem já brincou de Wall-E, eu adoro o Wall-E. Onde é que está o Wall-E, né? Então, aí você vai e achar a grande estratégia é isso aí, né? E nisso fiquei na diretoria e na época era para se investigar, na época tinha um expediente bem complicado, né, que envolvia na época o governador Miguel Arraes, né, governador de Pernambuco, de desvio de dinheiro público, enfim. E isso, a diretoria colocou aquele expediente, e eu estava estudando aquele expediente para desenvolver um trabalho de desvio de dinheiro público em Pernambuco. Não que envolvesse diretamente o governador Miguel Arraes, mas era na gestão dele, né? Era na gestão do governador. E eu estou lá analisando aquele material, aí chegou uma urgência expressa da Presidência da República, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E do Ministério da Justiça para iam se deslocar 2 equipes da Polícia Federal para Rio Branco, Acre, para investigar 2 estruturas. Uma estrutura de lavagem de dinheiro de narcotráfico, envolvendo um grupo muito perigoso de policiais militares, né, comandado por um coronel da Polícia Militar e era deputado federal, chamado Edelbrando Pascoal. E esse mesmo grupo também era grupo de extermínio. Então se deslocou... Foi nessa época que se descobriu aquela coisa 99, da motosserra. Isso, exatamente. Então foi a equipe do delegado Jones para investigar o grupo de extermínio, que era a motosserra, e eu fui investigar lavagem de dinheiro por narcotráfico, né? E foi a primeira condenação que ele teve, foi isso, né? E acabou ele sendo condenado por outros crimes, nós conseguimos prender ele mais 40, e ele foi condenado a mais de 100 anos de cadeia. Está preso, inclusive. Preso até hoje, preso até hoje. Foi a primeira operação. A partir dali, eu cheguei em Brasília, eu pensei de receber, né, uma homenagem, medalha, né, porque arriscamos a vida, né, enfim, teve momentos de muita dificuldade, né, de atentado, metralharam a sede da Superintendência da Polícia Federal, eu tive que morar num hotel de trânsito do Batalhão de Infantaria e Selva, dentro do 4º Batalhão, lá na Amazônia, enfim, lá de Rio Branco, prendi
2 militares envolvidos com narcotráfico, que trocava informações comigo do Serviço de Inteligência do Exército. Então a experiência foi perigosa, mas foi muito boa. Foi um batismo Isso, de fogo, foi um batismo de fogo, foi um batismo de fogo. Quando eu volto, eu falei, eu vou ter um lugar ao sol, né? Aí o diretor-geral da Polícia Federal, né, na época, que era o Dr. Chelotti, salvo engano, falou assim, agora sua equipe se demonstrou muito boa, né? Então você agora vai para o Cone Sul estancar a lavagem de dinheiro que está tendo lá no Cone Sul, em Foz do Iguaçu. E aí alguns delegados mais experientes ficaram preocupados, porque era um jovem delegado iniciando a carreira, não tinha experiência nenhuma, né, em operações de combate ao crime organizado, né? A primeira foi essa, de cara, né? E deu certo, e eles falaram, não, mas a gente precisa de você, sua equipe é muito boa, você liderou uma equipe que nós reputamos aqui que vai ter sucesso lá em Foz do Iguaçu. Aí virou um delegado muito experiente, chamado Roberto Precioso Júnior. Ele chamou na sala, ele falou assim, garoto, eu vou lhe dar uma recomendação. Eu acho que você não deve aceitar essa missão não, porque essa missão é muito difícil, né? Você vai combater uma estrutura totalmente apodrecida no Cone Sul, e lá nós temos 3 tipos de policiais hoje na Polícia Federal. Ou você vai morrer, ou você vai preso, ou você vai para a rua. Você criou uma 4ª categoria ali. Exatamente. Eu criei a 4ª, né, do vivo e que acabou erradicou a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Sofri ameaças, minha família sofreu ameaças. E parecia um videogame, né? Cada operação que a Polícia Federal me coloca, nenhuma dessas operações foi de ofício, todas elas foram de missões mesmo, ouvindo da Presidência da República, ouvindo do Ministério da Justiça, ouvindo até do Congresso Nacional. Eu tive a oportunidade de ser um operacional ligado a essa superestrutura, onde é necessário um preparo muito grande psicológico para você, primeiro, você superar as pressões que vêm direto contra a sua própria vida, né, e contra a vida de seus familiares. Então, eu tive filho sequestrado, eu tive filho com fuzil no peito, eu tive mulher que jogaram no chão, eu tive esposa ameaçada, enfim. Mas isso você vai superando ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo você supera e vê que faz parte daquilo que você escolheu na sua vida profissional, né? O bônus e o ônus. Exatamente. Você tem mais ônus do que bônus, sim, com certeza. Tá certo, a gente vai fazer mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta, hoje o Persona recebe Protógenes Queiroz. Protógenes, vamos falar um pouco da Satyagraha, que geralmente quando se fala no seu nome, a primeira menção que se vem é a operação. Foi uma das mais difíceis? Você já tinha passado por outras bem complicadas, né? Essa foi uma das mais difíceis? Foi a mais difícil, foi a mais complexa e nós não erramos em absolutamente nada, inclusive no planejamento operacional estava descrito que essa operação se voltaria contra nós em um determinado momento. Mas não tão rápido como foi, né, no passado, porque nós acreditávamos que nós ficaríamos na operação até o final do governo Lula, né? Isso foi nos prometido. Na época, o Dr. Paulo Lacerda, nós recebemos essa missão, né? Como eu disse anteriormente, todas as missões que eu cumpri na Polícia Federal foram originárias da Presidência da República, do Ministério da Justiça, de Congresso Nacional. Trabalhei com grandes líderes políticos, né? E essa operação ela veio direto da Presidência da República, veio direto do presidente Lula, que sofria uma chantagem de um sistema muito poderoso de muitos anos no país, né? E nós identificamos vários grupos e daí nasceu a operação Satyagraha, né? E nisso nós não pensávamos que ia ter o revés que teria tão cedo, ou seja, ela foi desmontada, né, logo após a sua deflagração. O que aconteceu?
Logo no início, quando eu recebi a missão, quando eu li os dados, que já tinha dados da própria Operação Chacal, que foi uma operação iniciada em 2004, e que eu analisei todos esses dados dessa operação, o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Paulo Lacerda, me designou para essa operação e falou: isso aqui é uma missão presidencial, é uma missão do presidente Lula, porque o presidente está sofrendo aí pressões vindas de todos os lados, não sabe de onde está vindo, né? Quem seria o precursor dessa chantagem e dessas pressões. Sabe-se que tem determinadas estruturas aqui operando, como a própria empresa Kroll, que é uma estrutura de espionagem que nós desmontamos isso de 2004 e 2005, e o grupo Opportunity do banqueiro Daniel Dantas era uma contratante da empresa Kroll na ocasião. E nós começamos a investigar essas duas estruturas e daí desenvolvemos a Operação Satyagraha. Para desenvolver essa operação, quando eu vi o tamanho do envolvimento que o banqueiro Daniel Dantas detinha de poder no país, né, e que o grupo que ele integrava, porque ele é apenas uma peça de um sistema poderosíssimo, com ramificações internacionais, inclusive. Eu cheguei para o doutor Paulo Lacerda e falei: doutor Paulo, uma pergunta que eu faço para o senhor fica até o final do governo Lula? Aí ele falou assim: por que você está me perguntando isso? Porque se o senhor não ficar, eu não vou desenvolver essa operação. Porque isso tudo precisa ter respaldo. Vai se voltar contra nós. Inclusive contra o senhor e contra o próprio presidente. Pode ser o presidente que for. É um sistema poderosíssimo que está implantado no país. E o sistema funciona até hoje. Nós não quebramos esse sistema, nós demos um abalo nesse sistema. Tanto é que a Lava Jato está aí para provar isso. E aí o doutor Paulo falou assim: não, eu tenho a promessa do presidente Lula que eu fico até o final do governo. E desenvolvemos a operação quando foi, salvo engano, setembro, outubro de 2007, houve a troca do ministro da Justiça, houve a troca do diretor-geral da Polícia Federal, quer dizer, trocou o ministro, que era o saudoso Márcio Tomás Basto, que nos dava todo o apoio para essa operação, para o ministro Tasso Genro, que a partir dali começaram a ter os problemas. E para o diretor-geral da Polícia Federal, que era o Paulo Lacerda, que nos dava toda a estrutura, porque a missão veio pelas mãos dele, veio diretamente pelas mãos dele, e trocou a estrutura do Dr. Paulo Lacerda pelo Dr. Luiz Fernando Correia. Dali começou o meu périplo, ou seja, a equipe da Polícia Federal ela foi diminuída. Eu cheguei a ter momentos na operação com dois policiais para analisar, né, mais de 1.200 horas de gravação telefônica, mais de 6.800 e-mails trocados. Então foi um sacrifício muito grande, mas mesmo assim nós conseguimos levar à frente. Nos servimos da estrutura da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência, porque tinha que participar da operação, porque a estrutura que o banqueiro Daniel Dantas ele estava comandando já se constitui uma ameaça nacional ao tentar negociar o subsolo brasileiro com grandes corporações internacionais. Então, havia uma real necessidade do órgão de inteligência de Estado participar da operação, porque não só desta Operação Satyagraha, mas a Agência Brasileira de Inteligência, ela coordena o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, que a Polícia Federal integra, e ela já tinha participado de centenas de mais de 500 operações da Polícia Federal ao longo de 5 anos. E foi essa participação que a Justiça alegou que era ilegal. Exatamente. E usou como base para anular a operação. Primeiro, houve uma tentativa de desqualificar a Operação Satyagraha, dizendo que tinha grampos ilegais, ou seja, sem autorização judicial. Então, foi feito 4 investigações para auditar a Operação Satyagraha. Eu respondi a mais de 30 processos administrativos e não encontraram um fragmento sequer de ilegalidade. Né? Então, sobrou. O que sobrou? A presença da Agência Brasileira de Inteligência. Ora, eu tinha que pedir colaboração a quem? Ao Comando Vermelho? Ao PCC? Eu tenho que pedir a um órgão federal, né, de inteligência para atuar com a inteligência da Polícia Federal, que nós trocávamos informações.
E a participação da BIM se resumiu à troca de informações e não à execução do trabalho em si. A execução do trabalho todo de interceptação foi feita pela Polícia Federal. Esse trabalho, ao final, ele foi anulado parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça e depois o STF confirmou essa anulação. Ou seja, foram 4 decisões para anular a Operação Satyagraha. 2 foram de anulação mesmo, foi do próprio STJ, o ministro Adilson Macabu, era um desembargador convocado pelo STJ e de conduta duvidosa, porque o ministro, o desembargador Vieira Macabu, ele já tinha uma atividade numa associação de gado no Nelore com a corporação empresarial do Daniel Dantas, ou seja, com a agropecuária Santa Bárbara. Então, já era um ministro suspeito para atuar em qualquer caso do banqueiro Daniel Dantas, mas mesmo assim atuou e não se houve reparo quanto a isso. Depois veio uma decisão do ministro Fux, uma decisão monocrática, confirmando essa anulação, né? E isso, hoje eu não sei qual a tramitação, e depois vieram 2 decisões do Supremo, agora as outras 2 foram direcionadas a mim, né? Porque o que sobra na minha investigação sobrou a presença de jornalistas no dia da prisão do Daniel Dantas, ou seja, a presença algemando o Daniel Dantas, algemando o santinho do Celso Pita, né, que ele entende que é santo, e mais o mega investidor Nagy Narras, que é uma pessoa muito honesta, que se envolveu na quebra da Bolsa de Valores na década de 80 no Rio de Janeiro. E isso, curiosamente, sobrou lá o sigilo funcional e que eu acabei, como diz o outro, né, pagando o pato, literalmente. Qual que é a sensação de ter acesso a todas essas provas, ter participado de tudo aquilo e ver tudo isso ser anulado depois? Qual que é a sensação, protagonista? Olha, eu cumpri com o meu dever, né? Eu espero que esse cenário que ocorreu na Operação Satyagraha não se repita esse cenário na Operação Lava Jato. Isso é o que eu espero, mas cumpri com o meu dever até onde foi possível cumprir, mesmo com troca de ministro, mesmo com troca de diretor da Polícia Federal. Nós concluímos a primeira fase da Operação Satyagraha. Ela foi concluída com sucesso porque obtivemos a condenação do banqueiro Daniel Dantas a 10 anos de cadeia por corrupção. Ele responde na Justiça Brasileira por corrupção. Se anularam esse trabalho que nós fizemos, aí já é um problema da Justiça, não é um problema da polícia, e nós respeitamos a decisão judicial, eles é que respondam para o direito, para a Justiça e para o povo brasileiro a decisão deles. Eu respondo pelos meus atos, né? Então, o que fica na cabeça do contribuinte, que eu sou um servidor público, sou pago por quem está nos assistindo, por você, pelos funcionários aqui da televisão, eu sirvo ao público, eu cuido da coisa pública. Eu recusei milhões de dólares que o banqueiro colocou na mesa para mim, né, e para a minha equipe. O suborno, tentativas de suborno direcionadas à minha equipe, né, e direcionada a mim próprio para que eu não investigasse. Deixa isso de lado. Para que eu parasse a investigação. Isso tem áudio e vídeo. Se o áudio e vídeo não são provas suficientes da corrupção praticada, né, pelo banqueiro Daniel Dantas, quer dizer, a culpa não é da polícia. Se a Justiça resolveu invalidar, eles é que expliquem isso. Agora, o que para na cabeça de nós, funcionário público, ou seja, que lição que nós vamos dar aos nossos filhos? Porque em casa, eu volto para casa, meu filho, pai, o senhor foi condenado por recusar a propina do banqueiro Daniel Dantas? Mas por que não condenaram o banqueiro, pai? Né? Os filhos dos amigos, eu digo, por que o senhor foi condenado? O banqueiro está solto, o senhor que vai preso? Quer dizer, o senhor está condenado a 2 anos e meio por ter recusado a proposta de corrupção de milhões de dólares que ele colocou na sua mesa, e você ainda apreendeu o dinheiro, ainda bloqueou mais de 3 bilhões de dólares, provando que esse dinheiro é ilícito? Que esse dinheiro está apreendido até hoje? Que lição. Como é que fica hoje, né, a nova geração da Polícia Federal com esse caso?
Os colegas hoje há um conflito interno muito grande, porque isso desestimula. Se ele for investigar pessoas poderosas e esses poderosos colocarem na mesa uma mala de dinheiro, na cabeça desse policial ele vai estar falando assim, poxa, o chefe lá, o doutor Queiroz, o doutor Protógenes, o delegado Protógenes, recusou, perdeu o emprego e foi para a cadeia. Ué, será que se eu pegar eu vou me manter no cargo, eu vou ser promovido, eu vou me dar bem? Né? Então é uma lição preocupante dentro da estrutura do Estado. A anulação da Satyagraha é preocupante. A punição do agente público com a perda do cargo, com a cassação dos direitos políticos, é mais preocupante ainda. E mais, me parece, queira eu estar enganado, eu estou servindo de exemplo para uma ação futura em relação à própria Lava Jato. Tanto é que, com essa condenação do dia 18, que eu acredito que o ministro Teori Zavascki, como é o relator do caso da Lava Jato, está com a cabeça, né, com muitas informações, muitas atribuições e está desenvolvendo um trabalho em Lava Jato exemplar como ministro, eu creio que, né, foi uma decisão sem muito cuidado, porque violou a Constituição da República, porque eu não sou mais deputado, não poderia julgar. E fui julgado. Né? Violou a Constituição, né, o princípio da ampla defesa, quando a Corte Suprema julgou um recurso de apelação e se comportou como corte de apelação. Se ela deu uma decisão como corte de apelação, quem é jurista, quem é advogado que está nos assistindo entende bem o que eu estou falando, eu teria direito a mais 2 instâncias recursais. E o ministro Teori Zavascki decretou, sem observar essa regra constitucional, eu creio que pelo volume de informações e não pela sua competência, ele decreta o trânsito em julgado sem me dar a oportunidade constitucional de ainda ter 2 instâncias recursais. Ainda que ele entenda que o processo tem que parar no Supremo, mas eu deveria ir para o pleno do Supremo, para a instância plena dos 11 ministros, apreciar se essa violação de sigilo funcional, pela presença de jornalistas no dia que estava algemando o banqueiro Daniel Dantas, o Celso Pitta e o mega investidor Nasdaq, daria um peso para a perda do cargo de delegado de Polícia Federal, que eu sou delegado há 18 anos com esse volume de operações da Polícia Federal, já recusei bilhões de dólares, né? Já recuperei bilhões de dólares para o país e recusei milhões de dólares de propina, coloquei todos na cadeia. Se essa decisão é justa, se isso é justiça, se foi feita a justiça, né? Então é de se analisar, né, com muito cuidado, né, os efeitos que essa decisão pode causar nas gerações futuras. Imagino eu, esses ministros, né, quando chegam para casa, eles têm a mesma sensação que eu tenho, que eles têm filhos, eles têm netos, falam assim, pai, como é que você condenou? Né? Como é que você absolve? Como explicar, né? Como é que você absolveu o banqueiro que botou milhões de dólares para o delegado, que recusou o dinheiro, e você condenou o delegado? Explica. É difícil de explicar. Certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do delegado Protógenes Queiroz. Protógenes, obrigado pela participação aqui. Obrigado, e está aqui quem quiser... Temos os bastidores da operação aqui. Quem quiser saber um pouco de detalhes do que nós conversamos aqui, né, nesse bate-papo franco, aberto, né, e direto, ler o livro Operação Satyagraha, da editora Universo, e educar para não corromper e não ser corrompido. Tá certo. Obrigado pela presença. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.